A paz do Senhor, vamos dar início a mais uma aula de nossa escola bíblica com o tema A Intercessão pelos Efésios. Pai Santo e amado, me coloco em tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula, confiando na tua fidelidade, Senhor, suplicando a ti em nome de Jesus que o Senhor abra a porta da palavra para nós, que o Senhor repreenda, maniete, aniquile toda oposição do inferno contra a tua palavra e abra a mente dos teus filhos para que eles compreendam melhor as Escrituras Sagradas, assim como Jesus fez aos seus discípulos, que pela virtude do teu Espírito Santo eles compreendam, Senhor, a dimensão do teu amor, compreenda exatamente aquilo que o Senhor quer falar para eles através dessa lição. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versos 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica em classe. Efésios 3, do 14 ao 21, que diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Introdução. Após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. O ponto central, temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Subtópico 2, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Subtópico 3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal.
Conclusão do tópico primeiro: o poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Então, irmãos, nesse tópico primeiro e nos seus respectivos subtópicos, após o apóstolo Paulo, né, declarar o mistério que estivera oculto na antiguidade, no Antigo Testamento, que é justamente de que não somente os judeus eram herdeiros da promessa, né, feita a Abraão e aos seus descendentes, mas também os gentios fariam parte desta promessa. Uma vez que Deus não é surpreendido por nada, ele já sabia que Adão iria pecar e que ele precisaria estabelecer um plano de salvação e que Jesus, né, que seria o enviado de Deus, seria rejeitado pelos seus, que foram os próprios judeus, mas os gentios aceitariam, né, a promessa do Senhor. Então, aquele plano de salvação não ficou limitado aos judeus, como era pensado antigamente, e que até na atualidade é difícil para que algumas pessoas compreendam, mas Deus incluiu os gentios também no plano de salvação, porque aquele que crê, né, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, será salvo. Aquele que perseverar até o fim nesta fé, na fé no sacrifício, em fidelidade ao nosso Deus, será salvo. Então, a gente vê aqui que Paulo, já nessa lição, ele já suplica, intercede pela igreja de Éfeso, né? Pelos efésios, para que eles sejam revestidos do poder de Deus, sejam cheios no homem interior do poder de Deus. Porque quando a gente vê Jesus ser ressuscitado e é levado ao céu, antes de ser levado aos céus, ele fala com os discípulos: permanecer em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. E assim vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Jerusalém, até os confins da terra. Então, para que nós possamos resistir às aflições da vida, que Jesus disse que nós teríamos, né, aflições no mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Para que nós tenhamos esse bom ânimo, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo continuamente no nosso interior. Nós precisamos desse revestimento, mas nós precisamos agradar ao Espírito Santo, sermos agradáveis, nossa maneira de ser e de viver, para não entristecê-lo, porque se ele se afastar, irmãos, não tem homem nem mulher que permaneça de pé. Nós precisamos viver de forma que é agradável ao nosso Deus, porque Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Então, irmãos, não tem como uma pessoa viver em rebelião, viver em rebeldia e dizer que é cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é muito clara. Ele é dado aos que obedecem. Se você vê uma pessoa rebelde dizer que é cheia do Espírito Santo, desconsidere, porque o Espírito Santo é dado aos que obedecem, como diz a palavra do Senhor. Somente os obedientes são cheios, porque Deus se agrada da obediência. Ele diz que tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. A gente vê que pela rebeldia e desobediência Saul foi rejeitado, o primeiro rei de Israel foi rejeitado pelo nosso Deus. Então, sejamos obedientes e, consequentemente, seremos também agradáveis ao Senhor. E outra súplica que Paulo faz é que os efésios tenham, né, a presença de Jesus Cristo na sua vida diária ali na igreja. Não é que eles não tivessem, mas é que Jesus permanecesse. É que fosse uma súplica que a resposta fosse contínua, que eles tivessem a presença de Jesus continuamente, porque ele entende que sem Jesus, que é a cabeça da igreja, a igreja não tem como manter de pé. Irmãos, o nosso corpo sem a cabeça ele não funcionaria, porque a cabeça é quem pensa, a cabeça é quem coordena, a cabeça direciona. Assim é a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas se não tivesse a cabeça, não teria como a gente funcionar e ir para lugar nenhum. Seria morte espiritual na certa. Então, nós precisamos ser agradáveis ao Senhor, para que nós tenhamos continuamente, não é um dia sim, um dia não, oscilando, é continuamente a presença do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, pelo qual nós estamos selados para o dia da redenção. Então, como Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, nós devemos deixar os vestígios do velho homem e nos revestir de uma nova criatura, de um novo homem em Cristo Jesus, a
Aqueles que mentiam não mintam mais ao seu companheiro, aquele que roubava não roube mais, e assim sucessivamente.